Terceira aula nossa de ótica geométrica. Então, as duas anteriores foram apenas para nós podermos aprender, ou melhor, entender como é que se formam as imagens geometricamente nos espelhos. Agora, nós vamos fazer uma análise mais quantitativa da construção daquelas imagens. Isso é, onde é que fica posicionada a imagem de um objeto diante de um espelho côncavo, diante de um espelho convexo, e também qual é a altura que essa imagem tem quando eu comparo o tamanho dela com o tamanho do meu objeto. E para isso, eu vou falar das expressões que nós usamos para determinar tanto a posição quanto a altura das imagens dentro dos espelhos ou fora dos espelhos esféricos. Isso é, as expressões que eu uso nos espelhos côncavos e espelhos convexos. Para isso, eu vou deduzir a equação de Gauss, ok? Então, primeira coisa que eu fiz aqui foi desenhar para vocês um espelho do tipo côncavo. Então, olha, eu usei o segmento de reta, só que eu usei as pontinhas aqui curvadinhas para representar que é um espelho que tem curvatura, côncavo, porque o foco e o centro estão do lado de fora do meu espelho. Esses três risquinhos estão determinando o lado de dentro dele. Coloquei um objeto sobre o eixo principal, denominei como O a altura do meu objeto, que está sobre o eixo principal. Marquei aqui na minha figura um raio de luz que incide paralelo ao eixo principal, e esse raio de luz que incide paralelo ao eixo principal, ele refletiu, passando pelo foco do espelho. Peguei da extremidade do meu objeto um raio de luz que sai na direção do centro de curvatura, o raio de luz que vem na direção do centro de curvatura. Ele atinge o espelho, ele incide no espelho, refletindo, passando pelo centro de curvatura. Olhei para o ponto onde os meus dois raios de luz refletidos se encontram, e nessa posição do encontro dos dois raios refletidos está a imagem da posição aqui desse meu objeto. Então, aqui eu tenho a imagem deste pontinho. Se eu pegasse mais raios de luz aqui, eu teria a construção da imagem inteira. O que mais eu fiz nessa minha figura? Além de usar os principais raios, dois deles, para construir a imagem. Eu marquei o centro, marquei o foco, marquei o vértice, como eu já havia feito em todas as outras situações, porque sem eles eu também não consigo construir a imagem, mas eu chamei a distância entre o meu objeto e o vértice, essa distância aqui no eixo principal, eu dei para ela um nome, P. P para nós vai ser posição do objeto. Marquei que a distância entre o centro e o vértice, essa distância daqui até aqui, tá marcadinho aqui em cima. O centro, ele tem o dobro do valor numérico do foco do espelho. Então, essa distância do centro até o vértice, eu chamei de 2Fs. Marquei também para nós, com a letra F, a distância do foco até o vértice, a distância focal. Então, tá representada essa distância pela letra F. Medi a distância entre a imagem e o vértice, e essa distância entre a imagem e o vértice aqui no eixo principal, eu chamei essa distância de P'. Então, P' para nós é a posição da imagem. Então, no eixo principal, eu tenho a posição do objeto, P, eu tenho a posição do centro, que é o dobro do foco, eu tenho a posição da imagem, que é o P', e eu tenho a posição do foco, minha distância focal, que é o F. Disse que meu objeto tem altura O e a minha imagem, portanto, tem uma altura I. Nessa figura que eu desenhei aqui para vocês, eu tenho vários triângulos que são triângulos semelhantes. Vou pegar dois triângulos semelhantes para começar a dedução da equação de Gauss. Pintei esses dois triângulos aqui de verde, ok? Porque eles têm os mesmos ângulos internos, esses dois aqui são opostos pelo vértice. Aqui eu tenho 90 graus com o objeto, 90 graus da imagem com o eixo. Esse ângulo aqui de cima e esse ângulo aqui de baixo também são iguais, portanto, são triângulos semelhantes, com os mesmos ângulos internos. E eu vou montar uma relação entre os lados desses triângulos. Que relação eu sei? Eu sei que a imagem I, a altura dessa imagem, está para a altura do meu objeto, na mesma proporção que essa distância aqui está para esta outra distância. Quem são essas distâncias? Então, esse lado do triângulo está para esse outro lado do triângulo, assim como essa distância aqui está para essa.
Quem são essas distâncias mesmos? Marquei aqui, ó, de marrom clarinho. 2Fs menos P'S. Então, isso tudo é 2Fs. Isto aqui era P'S, portanto, aqui eu tenho a diferença entre o centro e a posição da imagem. 2Fs menos P'S. Esse lado do meu triângulo maior aqui, isso tudo era a posição do meu objeto. Isso aqui é o dobro do foco. Portanto, se eu tiro da posição do meu objeto o dobro da distância focal, eu fico com esta marcação que eu coloquei, ok? Montando a relação, colocando aqui do lado para vocês. Menos I sobre O, porque menos? Porque minha imagem está para baixo do meu eixo, do lado oposto aqui do meu objeto. Então, meu objeto está acima do eixo, minha imagem está abaixo. Estou usando o sinalzinho de menos para mostrar que ela é invertida. O tamanho da imagem I está para o tamanho do meu objeto O, I está para O, assim como a distância 2F menos P'S está para P menos 2F. 2F menos P'S está para P menos 2F. Vou pegar outros triângulos semelhantes nessa mesma figura. Então, eu tenho aqui 2 triângulos em roxo, rosa, sei lá que cor é essa, mas é diferente daqui, que é verde. Semelhanças entre esses triângulos. Tem os mesmos ângulos internos aqui, esse ângulo é igual ao ângulo de cima, 90 graus, triângulos semelhantes. A altura da minha imagem está para esse lado desse triângulo aqui. Esse lado desse triângulo corresponde à altura do meu objeto O, olha aqui pelo eixo e pelo meu raio paralelo. Então, eles têm a mesma altura, esse lado e esse. Então, a imagem está para o tamanho do meu objeto. Assim como essa pequena distância, quem é essa distância? Posição da imagem menos a posição do foco, P' menos F. Está para esse outro pedacinho aqui, ó. Esse outro pedacinho é apenas a distância focal. Então, eu vou montar uma outra relação entre esses 2 triângulos que estão em cores diferentes. Que relação é essa? Menos I sobre O, menos I está para O, assim como P' menos F está para F. I sobre O, I sobre O, está para P' sobre F, P' sobre F. Eu fiquei com 2 expressões aqui, né? E eu tenho nessas 2 expressões o mesmo termo em comum. Portanto, eu posso dizer que este termo da expressão de cima e esse termo da expressão de baixo também são iguais. E eu vou estabelecer a igualdade entre esses 2 termos. Estou reescrevendo aqui numa outra situação. Só copiei as outras 2 igualdades anteriores. Então, 2 vezes a distância focal menos a posição da imagem, dividido pela posição do objeto menos 2 vezes a distância focal, tem que ser igual à posição da imagem menos a distância focal, dividido pela distância focal. Vou colocar esses 2 termos no mesmo denominador comum. Posso tirar o MMC disto, ou posso simplesmente multiplicar isso, cruzado, para colocá-los no mesmo denominador comum. Multiplicando o cruzado, eu fiquei com P menos 2Fs, multiplicando P' menos F, mantive a igualdade, e aí eu fiz esse F aqui, multiplicar o 2Fs menos P'. Montei uma nova expressão proveniente aqui de cima, olha. O que eu vou fazer agora? Eu vou aplicar distributiva desses termos que está aparecendo aqui nessa minha expressão. Então, quando eu aplicar a distributiva, eu vou ficar com isto aqui embaixo. P multiplica P', P', P multiplica menos F. Então, eu fico com menos FP. Continuando, agora eu vou pegar o menos 2F e vou multiplicar pelo P', fico com menos 2F'. E o menos 2Fs vai multiplicar o menos F, então, menos com menos vai me dar mais, 2F vezes F, 2F quadrado. Igual F vezes 2F, 2F quadrado, e F multiplica menos P', portanto, menos F'P'. Reescrevi essa expressão, agora ela ficou desse jeitão aqui. Eu consigo simplificar algumas coisas aqui embaixo. Eu consigo simplificar o 2F quadrado com 2F quadrado, e eu ainda consigo reduzir esse termo, menos 2F'P', porque eu apareço aqui um outro menos F'P'. Então, essa minha expressão passa a ser escrita como P vezes P' igual a F'P' mais F vezes P. Para deixar essa expressão parecida com a que está nos livros de física, o que nós vamos fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir
cada um dos termos dessa minha expressão pelo produto de P, P'F. Então, eu vou pegar isto aqui e vou dividir por P, P'F. Vou pegar isto aqui e vou dividir por P, P'F. E vou pegar isto aqui e vou dividir por P, P'F. Tá aqui embaixo. Quando eu faço essa nova maneira de escrever, essa nova inscrição da minha expressão, tá tudo no mesmo denominador. Isso aqui embaixo é a mesma coisa do que tá aqui em cima. Porém, eu consigo simplificar o P aqui de cima com o P de baixo, consigo simplificar o P'Inho aqui de cima com o P'Inho aqui de baixo, e aí desse pedacinho aqui para mim vai sobrar 1 em cima e F embaixo. Nessa parte da minha expressão, eu consigo simplificar F com F, P'Inha com P'Inha, aqui em cima vai me sobrar 1 e aqui embaixo vai sobrar para mim o P. Quando eu olho para essa última parte, eu consigo simplificar F com F, P com P, vai sobrar 1 aqui em cima e P'Inha aqui embaixo. E aí eu chego na expressão de Gauss. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'Inha. Distância focal, posição do objeto, posição da imagem. Então, tudo que fica sobre o eixo principal, foco, objeto e imagem, todas essas posições se relacionam através dessa expressão aqui de Gauss. Outra expressão que eu consigo, tirando da construção geométrica de uma imagem, de um objeto qualquer diante de um espelho, é a expressão do aumento linear transversal. Então, eu tenho a mesma figura anterior, espelho côncavo, o mesmo objeto, o mesmo centro, o mesmo foco, o mesmo vértice, porém eu usei outros raios de luz para construir agora a imagem, mas é a mesma imagem, tá? Eu peguei o que vai na direção do vértice, o eixo principal é reta normal, ângulo I, ângulo R, está aqui meu raio refletido. Peguei o raio de luz que passa pelo centro e volta pelo centro, esse eu usei até na situação anterior, então, o raio novo que eu peguei é só o do vértice. Continuei chamando do eixo principal, né, a distância do meu objeto até o vértice de P, a distância da minha imagem até o vértice, continuei chamando de P'Inha, a distância do foco até o vértice, continuei chamando de F, distância focal, a distância do centro até o vértice, eu continuei chamando de 2 vezes a distância focal. Onde os meus raios de luz refletidos se encontram, está aqui a posição da minha imagem, e a minha imagem tem uma altura I. Vou pegar 2 triângulos semelhantes nessa minha nova construção. Está aqui rachurado para vocês olharem. Esse triângulo maior é semelhante ao triângulo que eu tenho aqui embaixo. Como o meu eixo principal funciona como reta normal, aqui está o meu ângulo I, meu ângulo R, que são iguais. Então, o ângulo do triângulo aqui de cima e o ângulo do triângulo aqui de baixo são os mesmos. O meu objeto forma 90 graus com o meu eixo principal, minha imagem forma 90 graus com o meu eixo principal, portanto, esse meu ângulo aqui de cima também vai ser igual a esse meu ângulo aqui de baixo. Esses 2 triângulos têm os mesmos ângulos internos. Relação que eu vou montar. Essa altura O está para essa distância P, assim como a altura da minha imagem I está para essa distância P'Inha. Eu reescrevi essa expressão, mas escrevi ela desse jeitinho aqui. A altura da minha imagem I, negativa porque ela está abaixo do eixo, ela é invertida, então a altura da imagem I está para a altura do objeto O, I está para O, assim como a minha distância P'Inha, né? Eu comecei pelo P'Inha, comecei pelo I, então P'Inha, que está aqui em cima, está para a distância P do objeto. I está para O, assim como P'Inha está para P. Essa expressão aqui relaciona o que eu tenho no eixo principal, posição do objeto e posição da imagem, então, posição da imagem, posição do objeto, relaciona essas 2 posições com as alturas de imagem e de objeto. Então, a altura da imagem está relacionada com a posição da imagem, a altura do objeto está relacionada com a posição do objeto. Como eu estou comparando o tamanho da imagem com o tamanho do objeto, essa expressãozinha aqui, esse pedacinho, também é conhecido como aumento linear transversal. Então, aqui eu também tenho uma igualdade, então eu posso relacionar as 2 posições, imagem com objeto, para concluir o aumento linear transversal das situações que eu vou analisar. Então, sempre que o meu exercício me pedir o aumento linear transversal, ou eu vou usar I sobre O, ou eu vou usar P'Inha sobre P. E aí eu vou usar sem o sinalzinho de menos, porque esse sinalzinho de menos só serve para me dizer se a imagem é invertida ou se a imagem é direita. E com essas 2 expressões de Gauss, eu vou resolver alguns problemas. Os exercícios que eu vou resolver
Na verdade, são exercícios que eu já deixei com alguns alunos, então o terceiro informática já tem um enunciado desses exercícios. O terceiro, alimentos, não tem, porque eu parei, acho que na construção das imagens dos espelhos côncavos, faltou toda a parte de espelho convexo, dedução da equação de Gauss. MEC, se eu não me engano, eu nem comecei a falar nos espelhos. Então, os alunos de info têm já um enunciado desses exemplos, as outras turmas não têm, mas eu vou resolver um por um, vou manter aqui o enunciado na tela, mas eu vou fazer uma resolução no papel para vocês verem como é que eu resolvo esses exercícios. Então, vamos ao primeiro enunciado. Um objeto de 8 centímetros de altura está localizado a 60 centímetros de um espelho convexo, espelho esférico convexo, de 40 centímetros de raio. Item A, qual a abscissa da imagem? Item B, qual a altura da imagem? Item C, calcule o aumento linear transversal. Então, separando algumas informações importantes para mim nesse enunciado. O objeto tem 8 centímetros de altura. Então, eu sei a altura do objeto e a altura do objeto eu represento pela letra O. O que mais eu sei? Eu sei que esse objeto está localizado a 60 centímetros do espelho. Então, se o objeto, que está aqui, está localizado a 60 centímetros do espelho, eu sei, portanto, a posição do objeto. Eu sei o P. O que mais eu sei? Eu sei que o espelho é um espelho do tipo esférico convexo, cujo raio de curvatura vale 40 centímetros. Se o raio vale 40, eu sei onde está o foco, porque o foco é metade do raio de curvatura. Portanto, o raio está no 40 e o foco está no 20. Então, essas são as informações que eu consigo tirar do enunciado do exercício. O, P, R e metade do R é o F. Por se tratar de um espelho esférico convexo, eu vou separar essa informação quando eu for fazer a resolução no meu caderno. Resolução que eu vou ter aqui no meu caderno. Os meus dados são altura do objeto, 8 centímetros, posição da imagem, 60, o espelho é convexo e o raio, 40. Eu marquei aqui que o raio é menos 40, porque eu acrescentei aqui um sinalzinho de menos, porque eu lembrei que o espelho convexo, ele tem foco virtual. Então, se ele tem foco virtual, esse foco só existe dentro do espelho. Quando eu faço aqui um esboço para entender o que está acontecendo na situação, eu coloco num plano cartesiano, um eixo que eu chamei de eixo X, igual na matemática. Coloquei ainda um eixo Y aqui na vertical, desenhei o meu espelho do tipo convexo, posicionei 20 centímetros, 40, 60, aqui está o meu objeto, na posição 60. Coloquei, então, o foco dentro do espelho, aqui ao lado de dentro, nesse meu esboço, olha os 3 risquinhos. Coloquei o meu foco no menos 20, portanto, o centro está no menos 40. O foco e o centro estão do lado de dentro do espelho, na posição do X negativo. Porém, o sinalzinho de menos não é só por causa dessa representação que eu pus aqui, ele tem um significado físico. Sinalzinho de menos, para mim, significa ser virtual. O objeto está aqui, o que eu fiz? Peguei os meus principais raios, paralelo, refletiu aqui para cima, o prolongamento deu no foco, o foco é virtual. Peguei o raio de luz que foi para o vértice, aqui está o meu eixo principal, que funciona como reta normal, ângulo I. Se eu repetir a altura do meu objeto aqui embaixo, eu desenho certinho o meu ângulo R. Desenho o meu raio refletido certinho, porque eu sei que aqui o meu ângulo R é igual ao ângulo I, porque essa altura e essa outra altura ficam iguais. Peguei o meu raio refletido e prolonguei os dois. E no cruzamento desses dois raios refletidos, no prolongamento dos dois raios refletidos, está a posição aqui da extremidade superior do meu objeto. Então, meu objeto, a parte superior está aqui, e a parte superior da minha imagem está aqui. Então, eu separei esses dados e agora eu vou substituir na equação de Gauss. Como o problema queria a abscissa da imagem, o problema está me perguntando em que posição é que está essa imagem. Eu não precisava ter desenhado, eu desenhei só para relembrar a situação. Se ele quer a abscissa da imagem, ele quer o P'. Ele quer saber o valor aqui no eixo X dessa distância. E esse valor aqui dessa distância também vai ter que ser negativo. Usando a expressão de Gauss, para o meu eixo,
principal. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Substituir o F, a distância focal, pelo meu dado menos 20. Substituir a posição do objeto pelo meu dado do enunciado do exercício 60. E deixei aqui o P', que é a minha pergunta, que é a posição da minha imagem, a abscissa, né? Tirei um mínimo múltiplo comum desses números, ou achei um múltiplo comum entre eles, dividi pelo de baixo e multipliquei pelo de cima. Então, 60 P' dividido por menos 20, me deu 3 P', menos 3 P', que vezes 1 menos 3 P'. 60 P' dividido por 60, me dá 1 P', vezes 1 P'. 60 P' dividido por P', me dá 60, vezes 1, 60. Como agora eu coloquei tudo no mesmo denominador, eu posso descartá-lo. Eu fiquei, então, com 3 P' igual a 1 P' mais 60. Vou pegar esse 1 P' que é positivo, vou mudar ele, vou levar ele para o outro lado da minha igualdade, trocando de operação matemática. Portanto, eu fico com menos 3 P', e ao levar esse aqui para cá, ele fica negativo, o que vai me dar menos 4 P' igual a 60. Portanto, o P' vai ser menos 60 sobre 40, que vai dar menos 15. O que significa mesmo o meu P' ser negativo? O meu P' ser negativo significa que a minha imagem é virtual. Olhando para a minha representação, para o meu esboço. Aqui é o 20, ou melhor, o menos 20, meu foco, que é virtual. E essa distância aqui deve corresponder aproximadamente ao menos 15 que eu calculei. Voltando lá para o enunciado do exercício, ele quer que eu calcule também a altura da imagem. A altura da imagem, ela vem lá naquela outra equaçãozinha que eu deduzi do Gauss. Qual é a outra equaçãozinha que eu deduzi do Gauss? Menos I sobre O igual a P' sobre P. Eu tenho o hábito de escrever o sinalzinho de menos, não do lado do I do O, mas do outro lado da minha expressão. Então, por hábito, eu, Glaucia, escrevo I sobre O igual a menos P' sobre P. No lugar do O, eu vou colocar a altura do objeto, que está lá no meu dado, 8 centímetros. Então, eu fiquei com I sobre 8 igual. O sinalzinho de menos veio da minha equação aqui, ó. Tem um sinalzinho de menos. E no lugar do P', eu coloquei a resposta que eu achei aqui no item A, menos 15. Posição do objeto estava lá nos meus dados, o P, 60. Então, troquei aqui. Fiquei com I sobre O, menos com menos dá mais, 15 sobre 60. O 8 que está aqui dividindo, desse lado na minha igualdade, eu levei ele para o outro lado multiplicando. Então, eu fiquei com 15 vezes 8 sobre 60. 15 vezes 8 dá 120 sobre 60. Portanto, eu acho que o tamanho da imagem vai ser 2 centímetros. A altura da imagem é 2 centímetros. E a altura dessa imagem é positiva. E eu já esperava que ela fosse positiva, porque ela é uma imagem do tipo direita. Toda imagem virtual automaticamente é direita. Olha a representação. A imagem aponta para cima do eixo. Então, aqui no meu eixo, meu objeto está na parte de cima e a minha imagem está na parte de cima também. Então, a imagem é virtual porque está dentro do espelho e direita porque ela está na parte superior do eixo principal, assim como o meu objeto. O último item desse enunciado pergunta o aumento linear transversal. O que era mesmo o aumento linear transversal? Quando eu falei para vocês dessa equação aqui de cima, eu disse que ela era conhecida como aumento linear. Então, eu posso dizer que o aumento linear pode ser calculado apenas como I sobre O, ou se eu quiser, esse aumento linear pode ser o P' dividido pelo P. Tanto faz qual é o pedaço da equação que eu estou usando. Aumento linear, portanto, vai ser a imagem valia 2, a altura do objeto 8, 1/4, ou P', que era a posição da imagem, que eu calculei, deu menos 15, e o P, que é 60, 15 sobre 60, o que dá 1/4. Então, tanto faz de um jeito ou de outro, eu tenho a minha resolução aqui com as mesmas respostas, me dizendo que a imagem é 0,5 vezes o tamanho do meu objeto, 1/4 do tamanho do meu objeto. Ou, se eu quiser, eu posso dizer que meu objeto é 4 vezes maior do que a imagem.
Indo agora para a resolução do segundo exercício. O que ele me diz? Um objeto real, frontal, tem sua imagem projetada numa tela e ampliada 4 vezes. Na projeção, foi utilizado um espelho esférico de raio 20 centímetros. Determine o tipo de espelho, a distância da tela ao vértice do espelho. Então, o que ele está me dizendo? Que eu tenho um objeto que está fora do espelho, o objeto é real. A imagem foi projetada. O que significa dizer que a imagem foi projetada? Dizer que a imagem foi projetada, para nós, significa dizer que essa imagem é uma imagem real. Daí, eu vou lembrar um pouquinho da nossa aula. Na formação de imagens reais, eu só posso ter um espelho do tipo côncavo, tá? Então, quando é que a minha imagem é real? No espelho côncavo, quando o meu objeto está antes do centro. No espelho côncavo, quando o meu objeto está sobre o centro. E no espelho côncavo, quando o meu objeto fica entre o centro e o foco. Então, eu tenho que me lembrar dessa situação. Projetou é real. Só que ele me diz que ela é ampliada 4 vezes. Se ela é ampliada 4 vezes, nessas 3 situações onde a minha imagem é real, só uma delas me diz que é real e maior. Aqui eu tenho uma imagem que é menor do que meu objeto. Aqui eu tenho uma imagem que é do tamanho do meu objeto. E aqui eu tenho uma imagem que é maior do que o meu objeto. Então, o que eu já sei dessa situação? Eu sei dessa situação que trata-se, portanto, de um espelho côncavo, porque ele projetou. E se a imagem ficou 4 vezes maior, isso significa que o meu objeto deve estar entre o centro e o foco do espelho. E a imagem projetada está lá atrás, no tal do anteparo. O que mais eu sei? Eu sei que nessa projeção foi utilizado um espelho de raio 20 centímetros. Dizer que o raio tem 20 centímetros já me diz o foco do espelho. O raio é sempre o dobro do foco, portanto, se o raio é 20 centímetros, o foco está na posição 10. E aí, o que o problema quer saber? O problema quer saber o tipo de espelho e o problema quer saber a distância da tela ao vértice do espelho. Então, a primeira pergunta, de certa forma, eu já respondi, né? À medida que eu fui decifrando o enunciado do meu exercício. A imagem projetada já me diz o tipo de espelho que eu tenho. O espelho é côncavo. Ampliada 4 vezes, então eu já sei até onde está o objeto. Então, quais são os dados que eu vou utilizar para responder agora o item B? Eu vou lembrar daquela figura que eu tenho ali, né? Que eu acabei de mostrar até para vocês. Então, vamos relembrar aqui do enunciado. Projetada é real. Se é real, eu também já sei o tipo do meu espelho. Que espelho que eu tenho? O espelho é do tipo côncavo. Tá? Outra coisa que a gente sabe quando a imagem é real. Nós sabemos que toda imagem real está de ponta cabeça, o que significa que se ela está de ponta cabeça, portanto, a imagem real é invertida. O enunciado do exercício me diz que a imagem é 4 vezes o tamanho do meu objeto, isso é, a imagem projetada, ela está ampliada 4 vezes. Ela é 4 vezes maior do que meu objeto. Mas para resolver esse exercício, eu vou precisar fazer o seguinte. Eu vou precisar colocar aqui, vou pôr até de uma caneta de outra cor, um sinalzinho de menos. Por que que eu coloco esse sinalzinho de menos aqui? Porque eu sei que a imagem é real, ela está projetada, e eu sei que toda imagem real é invertida. Isso é, a imagem está na parte de baixo do meu eixo. Então, eu já respondi o item A, o espelho é côncavo, projetou a imagem. Já separei aqui que a imagem é ampliação de 4 vezes o meu objeto, com um sinalzinho de menos. Espelho côncavo tem raio positivo, raio 20, o que significa que o foco desse espelho está no 10. Quando o problema me pergunta, vamos voltar lá no enunciado do exercício. A distância da tela ao vértice do espelho, eu preciso saber quem é que está na tela. Quem é que está na tela nessa situação? Na tela é o que está projetado. O que está projetado é a imagem. Então, quando ele quer saber a distância da tela até o vértice do espelho, ele quer saber esta distância aqui. Essa distância, portanto, é o que nós chamamos de pelinha. A pergunta do problema, a distância da tela ao vértice do espelho,
portanto, ele quer saber a posição da imagem. É uma outra maneira que ele achou para me perguntar posição de imagem. Como eu não tenho a posição do objeto, eu não consigo começar pela primeira expressão, que é 1 sobre f igual a 1 sobre p mais 1 sobre p'. Por que eu não consigo começar? Porque eu preciso ter pelo menos 2 termos aqui para achar esse p', tá? Eu tenho só o f. Então, eu vou começar pela outra expressão, que é i sobre o igual a menos p' sobre p. Eu só tenho essas duas expressões para resolver os exercícios. Vou usar a segunda. I sobre o. Quem que é o i sobre o? Ele é o menos p' sobre o p. Eu tenho esses dados. Ou melhor, o que eu tenho? Eu tenho que o i é menos 4o. Vou substituir. No lugar do i, menos 4o. Sobre o o. Isso é igual a menos p' sobre p. Então, eu continuei aqui a minha expressão aqui de cima. Tem o sinal de menos de um lado, sinal do menos do outro, eles foram embora. O de um lado, O do outro, foi embora. Vou multiplicar isso aqui cruzado. Portanto, daqui eu tiro que o meu p', ele vale 4 vezes o p. Ok? Para que eu quero isso? Para substituir nessa expressão. Então, substituindo nessa expressão, o que eu vou ter? Colocando aqui os valores na equação do Gauss, eu fiquei com 1 sobre f, né? Igual a 1 sobre p mais 1 sobre p'. F eu troco por 10, lá do enunciado do exercício, dos meus dados. O p eu mantenho, e o meu p' eu estou trocando por 4p. Então, p' eu troco por 4p. Veio lá daquela multiplicação que eu fiz. Acho um denominador comum entre 10p e 4p, denominador comum 20p, divido pelo de baixo, 20p dividido por 10 dá 2p, vezes 1, 2p, 20p dividido por p vai me dar 20, vezes 1, 20p dividido por 4p, isso vai me dar 5. Opa, aqui não tem esse p, tá? Então, eu fico com 2p, tá tudo no mesmo denominador, 2p igual a 20 mais 5. Portanto, 2p é igual a 25. O p, portanto, é 25 sobre 2. E 25 sobre 2 vai dar 12,5 centímetros. Com isso, eu achei a posição do objeto. Se a posição do objeto é 12,5 centímetros, eu sei a posição da imagem, porque a posição da imagem é 4 vezes a posição do meu objeto. E a posição do meu objeto é 12,5. Portanto, 4 vezes 2,5 vai me dar 50. A imagem está a 50 centímetros do vértice do espelho. Portanto, a tela tem que estar a 50 centímetros do vértice do espelho para projetar essa imagem. Exemplo 3. A distância entre um objeto e a imagem que lhe conjuga um espelho côncavo é de 80 centímetros. A imagem é invertida e 5 vezes maior que o meu objeto. Calcule o raio de curvatura do espelho. Então, eu já tenho uma informação aqui, ó. O espelho é côncavo. Ele me deu a distância entre o objeto e a imagem. A distância entre o objeto e a imagem vale 80 centímetros. Essa imagem, ela é invertida e 5 vezes maior do que o meu objeto. Se a imagem está invertida, isso significa que essa imagem é real. Ela está projetada, ela está fora do espelho. Se ela é 5 vezes maior do que o meu objeto, eu sei onde é que esse meu objeto está. Ele está numa posição entre o centro e o foco, pois só quando o objeto está numa posição entre o centro e o foco é que eu tenho uma imagem invertida e maior. Então, quando ele diz para nós que ele dá uma distância lá no enunciado entre o objeto e a imagem de 80 centímetros, é essa distância aqui que ele está dando. Então, se eu faço um esboço aqui no meu caderno, o que eu sei? Eu sei que eu tenho no meu esboço um espelho côncavo, desenhei aqui o eixo principal, pontilhadinho, né?
Coloquei aqui o x igual na matemática, y também, tenho meus dois eixos. Desenhei aqui o meu objeto numa posição qualquer entre o foco e o centro. Tá faltando aqui no meu esboço o vértice. Então, vértice, foco e centro. Meu objeto tá numa posição qualquer aqui. A minha imagem vai estar lá atrás. E a distância entre o objeto e a imagem é 80 centímetros. Como é que eu sei que letrinhas eu tenho aqui? Isso tudo é P', posição da imagem. Isto aqui é P, portanto, esse pedacinho nada mais é do que P' menos o P. Então, P' menos P vale 80 centímetros. O que eu sei? P' menos P é 80 centímetros. E a imagem é invertida, ó, o sinalzinho de menos, e 5 vezes maior do que o meu objeto. Comecei de novo pela segunda expressão do Gauss, I sobre O, o aumento linear transversal, é igual a menos P' sobre P. No lugar do I, eu estou colocando essa informação, menos 5O. Menos 5O sobre O é igual a P' sobre o P. Consigo simplificar os sinaizinhos de menos, consigo simplificar o O. Multiplicando isso cruzado, eu fico com 5 vezes P igual ao meu P'. Então, P' nada mais é do que 5P. Vou guardar essa informação. P' é 5P. Mas eu também sei que o P' menos P vale 80 centímetros. P' vale 5P. Então, no lugar do P', 5P. Menos P, isso tem que dar 80. 4P tem que dar 80. O P, portanto, é 80 sobre 4. A posição do meu objeto é 20 centímetros. Se o objeto está no 20 centímetros, P' é a posição da imagem. Ela é 5 vezes a posição do meu objeto. Então, o P' vai ser 5 vezes esse 20 que eu achei aqui. E 5 vezes 20, 100 centímetros. Porém, o problema queria saber o raio de curvatura do espelho côncavo. Peguei a outra equação. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Para descobrir o valor do foco. Porque se eu sei o valor do foco, automaticamente eu sei o valor do raio, porque o raio é o dobro do valor da distância focal. Então, eu fiquei com 1 sobre F igual a 1 sobre P, quem é o P? 20, mais 1 sobre o P'. E quem é o P'? Achei aqui em cima, 100. 1 sobre F igual a 1 sobre 20 mais 1 sobre P'. Tirei um denominador comum, dividi pelo de baixo, multipliquei pelo de cima, e eu achei que o F vale 50 sobre 3. Se o F é 50 sobre 3, isso significa que o raio é 100 sobre 3, porque o raio é o dobro do valor da distância focal. Para resumir aqui, o que eu preciso saber quando eu vou resolver um exercício de espelhos? Eu preciso saber que os espelhos convexos têm focos negativos e raios negativos. E por que que isso acontece? Porque eles só formam imagens virtuais. E esse foco e esse raio são virtuais no espelho convexo, por isso que eles são negativos. No espelho côncavo, o foco e o raio vai ser positivo, tá? E aí, no espelho côncavo, eu posso ter imagem real e posso ter imagem virtual. Se ele diz no enunciado que a imagem está projetada em algum lugar, automaticamente meu espelho é côncavo, porque imagem projetada é real. Toda imagem real é invertida, o que significa que eu sempre vou ter que pôr um sinalzinho de menos quando ele me disser quantas vezes a imagem está ampliada em relação ao objeto, ok? Com isso, nós vamos conseguir resolver os nossos exercícios sobre espelhos esféricos, o restante da nossa lista. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês para esclarecer e fazer resolução de exercícios junto com vocês, via online, é claro. Espero que fiquem bem e bom trabalho em casa.